Eles vivem entre nós, mas conhecemos tão pouco sobre eles. Os animais carregam histórias, habilidades e mistérios que desafiam a lógica humana. Hoje, você vai descobrir mais de 10 fatos que ninguém te contou e talvez nunca tenha imaginado. Capítulo 1. O coração. Que para seguir em frente. Imagine ter 3 corações, 3 motores pulsando dentro de você, mantendo tudo funcionando. Agora imagine que, para seguir em frente, 2 deles precisam parar. Parece impossível? Pois é exatamente assim que vive o polvo, um dos animais mais enigmáticos do oceano. O polvo possui 3 corações. 2 bombeiam sangue para as brânquias onde o oxigênio é absorvido. O terceiro distribui esse sangue oxigenado para o resto do corpo. Mas quando ele nada, os 2 corações branquiais param de bater. Isso mesmo. Ele literalmente desliga parte do próprio sistema para se mover. É uma estratégia energética. Nadar exige esforço, e o polvo economiza energia para o que realmente importa: sobreviver. Esse comportamento revela mais do que uma curiosidade anatômica. Ele mostra como a natureza encontra soluções que desafiam nossos padrões. Enquanto nós aceleramos o coração para correr, o polvo desacelera para nadar. Ele não luta contra a corrente. Ele se adapta a ela. Por isso, prefere rastejar com seus tentáculos. É mais eficiente, mais silencioso, mais estratégico. E há outro detalhe fascinante. O sangue do polvo é azul. Isso acontece porque, em vez de ferro como o nosso, ele usa cobre, um elemento mais eficaz para transportar oxigênio nas profundezas do oceano. 3 corações, sangue azul e uma inteligência distribuída que se espalha pelos tentáculos. O polvo não é apenas um animal, é uma obra-prima da adaptação. Capítulo 2. O pai que gera a vida. Na natureza, os papéis nem sempre são como pensamos, e o cavalo marinho é uma prova viva disso. Nesse pequeno ser marinho, é o macho quem engravida. Isso mesmo. Ele carrega os filhotes dentro de uma bolsa abdominal, semelhante a um útero, e dá à luz centenas de filhotes de uma só vez. Durante o acasalamento, a fêmea deposita os ovos na bolsa do macho, onde eles são fertilizados e protegidos. A gestação dura de 2 a 4 semanas, dependendo da espécie. Quando chega a hora, o macho entra em trabalho de parto e libera os filhotes em uma dança que parece mágica. Centenas de miniaturas são lançadas ao mar, prontos para enfrentar o mundo. Essa inversão de papéis desafia nossa visão tradicional sobre maternidade e paternidade. No cavalo marinho, o cuidado é compartilhado, e o macho assume a responsabilidade de gerar e proteger a próxima geração. É um gesto de entrega, de confiança, de parceria. Mas há mais. Os casais de cavalos marinhos costumam formar laços duradouros. Eles se encontram todos os dias para uma espécie de dança do vínculo, sincronizando movimentos e reforçando a conexão. É como se dissessem: estamos juntos nisso. Enquanto muitos animais competem, lutam ou abandonam, o cavalo marinho escolhe cuidar. E isso nos ensina algo profundo: que o amor, o cuidado e a responsabilidade não têm gênero. Que gerar vida é um ato de coragem. E que a natureza, mais uma vez, nos surpreende com sua sabedoria. Capítulo 3. Vozes no oceano, golfinhos e seus nomes próprios. Imagine viver em um mundo onde cada som carrega uma identidade. Onde, em meio ao oceano, vozes ecoam com nomes próprios. Os golfinhos não apenas se comunicam, eles se chamam uns aos outros. Cada indivíduo desenvolve um som único, como uma assinatura vocal, que funciona como um nome. E o mais impressionante, eles reconhecem esses sons mesmo após anos de separação. Essa descoberta mudou tudo o que sabíamos sobre comunicação animal. Os golfinhos usam esses nomes para manter contato, coordenar movimentos em grupo e até chamar por ajuda. É uma linguagem complexa, cheia de nuances que revela não apenas inteligência, mas também vínculos sociais profundos. Em estudos científicos, golfinhos responderam ao som de seus nomes mesmo quando reproduzidos por alto-falantes, provando que reconhecem e valorizam sua identidade vocal. É como se cada um dissesse: eu sou eu, e eu sei quem você é.
Mas a comunicação dos golfinhos vai além dos nomes. Eles usam cliques, assobios e até sons explosivos para transmitir emoções, intenções e estratégias. Em caçadas coletivas, sincronizam movimentos com precisão cirúrgica, como se fossem uma equipe treinada. E em momentos de afeto trocam sons suaves como se estivessem conversando em segredo. Essa capacidade de se identificar, lembrar e interagir revela um senso de comunidade raro entre animais. Golfinhos não vivem apenas em grupos. Eles constroem relações. Laços que duram anos, baseados em reconhecimento, confiança e cooperação. Enquanto muitos animais se comunicam por instinto, os golfinhos fazem isso com intenção. Eles não apenas emitem sons, eles conversam. E isso nos ensina algo poderoso: que a identidade é mais do que aparência, é voz, é memória, é conexão. No fim, os golfinhos não são apenas nadadores ágeis. São seres que sabem quem são e sabem quem está ao seu lado, porque no oceano, como na vida, ser ouvido é também ser lembrado. Capítulo 4. A canção que nunca se repete. Imagine um ser que canta por horas, sem repetir uma única nota, que compõe melodias complexas, profundas e que ecoam por quilômetros no oceano. As baleias jubartes são as compositoras ocultas do mar, e suas canções são uma das maiores maravilhas da natureza. Essas baleias criam verdadeiras sinfonias subaquáticas. Cada macho produz uma música única, composta por frases sonoras que se encadeiam como versos de uma canção. E o mais impressionante, elas podem cantar por horas seguidas, sem repetir uma nota. É como se estivessem improvisando, criando em tempo real, com uma sensibilidade que rivaliza com músicos humanos. Mas essas canções não são apenas belas, elas têm propósito. São usadas para atrair parceiras, estabelecer território e até comunicar presença. E o mais curioso, todos os machos de uma mesma região costumam cantar versões semelhantes da mesma música que evolui ao longo do tempo. É como se houvesse uma cultura musical entre as baleias com tendências, modas e até remixes. Estudos mostram que essas canções podem viajar por centenas de quilômetros, atravessando oceanos, e mesmo assim, mantêm padrões rítmicos e harmônicos que desafiam nossa compreensão. Algumas baleias chegam a modificar suas músicas ao ouvir outras, como se estivessem aprendendo, adaptando, respondendo. Enquanto nós usamos instrumentos, elas usam o corpo. Enquanto nós escrevemos partituras, elas criam do silêncio. E isso nos ensina algo profundo: que a arte não é exclusiva da humanidade, que a beleza pode surgir onde menos esperamos, nas profundezas, no escuro, no invisível. As baleias não são apenas gigantes gentis. Elas são poetas do oceano. Vozes que cantam sem palco, sem plateia, mas com alma. E quando escutamos suas canções, percebemos que a natureza não apenas fala, ela canta. E às vezes, a melodia mais poderosa é aquela que ninguém ensinou. Capítulo 5. O nariz que salva vidas. Imagine um diagnóstico vindo de um olhar, ou melhor, de um farejar. Os cães não apenas sentem cheiro, eles decifram o invisível. Com um olfato até 100.000 vezes mais sensível que o nosso, esses animais são capazes de detectar doenças como câncer, diabetes e até infecções antes mesmo dos sintomas aparecerem. Em estudos clínicos, cães foram treinados para identificar o cheiro de células cancerígenas em amostras de urina, suor e respiração. E os resultados são impressionantes. Em alguns casos, eles acertaram com mais de 90% de precisão. É como se o corpo emitisse um sinal químico silencioso e o cão fosse o único capaz de ouvi-lo. Mas não é só o câncer. Cães também conseguem detectar quedas de glicose em pessoas com diabetes. Alguns são treinados para alertar seus tutores antes de uma crise, tocando com a pata, latindo ou buscando ajuda. E há relatos de cães que, sem treinamento algum, começaram a agir de forma estranha ao perceber alterações no corpo de seus donos, como se o instinto falasse mais alto que qualquer comando. Esse dom não vem de mágica, vem de milhões de anos de evolução. O nariz do cão
É uma máquina de análise molecular. Cada narina funciona de forma independente, criando um mapa tridimensional do cheiro. E o cérebro canino dedica uma área gigantesca só para processar aromas, muito maior que a nossa. Enquanto nós usamos exames, eles usam presença. Enquanto buscamos máquinas, eles oferecem companhia. E isso nos ensina algo profundo. Que a cura pode começar com conexão. Que o cuidado pode vir de onde menos esperamos. O cão não é apenas fiel, ele é sensível. Ele é atento. Ele é muitas vezes o primeiro a perceber que algo não vai bem. Porque às vezes, quem salva uma vida não usa jaleco, usa coleira. Capítulo 6. A mente que se divide para sobreviver. Imagine um corpo longo, flexível, sem patas, mas com uma precisão de movimento que parece coreografada. As cobras deslizam, atacam, se defendem, tudo com uma agilidade impressionante. E o segredo por trás dessa coordenação pode estar em algo surpreendente. Elas têm 2 cérebros, não no sentido literal de 2 órgãos cerebrais, mas sim 2 áreas de controle neural, que funcionam de forma quase independente. O cérebro principal, localizado na cabeça, comanda funções superiores como percepção, tomada de decisão e resposta a estímulos. Mas há também um segundo centro nervoso, na base da coluna, chamado gânglio espinal, que pode controlar reflexos e movimentos mesmo se o cérebro for danificado. Em casos extremos, cobras decapitadas ainda conseguem se mover, enrolar o corpo e até tentar morder. Isso acontece porque o gânglio espinal continua ativo por algum tempo, processando comandos básicos de forma autônoma. É como se o corpo tivesse uma segunda chance de reagir, mesmo sem a mente consciente. Enquanto nós centralizamos tudo no cérebro, as cobras distribuem inteligência. Elas não apenas pensam, elas reagem. Elas não apenas decidem, elas sobrevivem. E isso nos ensina algo profundo, que o controle nem sempre precisa estar em um único lugar. Que a autonomia pode surgir mesmo quando tudo parece perdido. A cobra não é apenas símbolo de mistério. Ela é prova de que a vida encontra caminhos alternativos. E às vezes, quem parece ter uma só mente, tem 2 formas de continuar lutando. Capítulo 7. O presente que conquista o coração. Imagine conquistar alguém com uma pedra, não uma joia lapidada, mas uma simples pedra do chão. Para os pinguins, esse gesto é mais do que simbólico, é essencial. Durante a época de acasalamento, os machos presenteiam as fêmeas com pedras. E quanto mais bonita ou útil a pedra, maiores as chances de conquistar o coração da parceira. Essas pedras não são apenas presentes, são materiais de construção. Os pinguins usam pedras para montar seus ninhos, protegendo os ovos do frio e da umidade. Mas o ato de oferecer uma pedra vai além da função prática. É um ritual, um gesto de intenção, uma forma de dizer: quero construir algo com você. Em algumas espécies, como o pinguim de Adélia, esse comportamento é tão valorizado que os machos competem pelas melhores pedras. Alguns chegam a roubar pedras de ninhos vizinhos, em uma espécie de romance estratégico. Mas quando o vínculo se forma, ele pode durar por toda a vida. Casais de pinguins são conhecidos por manterem relacionamentos duradouros, voltando a se encontrar ano após ano. Eles se reconhecem pelo som, pelo comportamento, pela memória. E juntos, enfrentam o frio, os ventos e os desafios da Antártida. Compartilham cuidado com os ovos, alternando turnos de proteção e alimentação. É uma parceria verdadeira construída pedra por pedra. Enquanto muitos animais se aproximam por instinto, os pinguins escolhem. Eles observam, oferecem, esperam. E isso nos ensina algo profundo, que o amor pode ser simples, que o gesto mais singelo pode carregar o maior significado, que construir juntos é mais importante do que impressionar. O pinguim não é apenas um símbolo de ternura, ele é um arquiteto do afeto, e quando oferece uma pedra, ele não está apenas decorando um ninho, está lançando a base de uma história, porque às vezes, o presente mais valioso é aquele que vem com intenção. Capítulo 8.
O rosto que nunca se esquece. Imagine ser observado por um animal que lembra seu rosto por anos, que sabe se você foi gentil ou cruel. Os corvos não apenas reconhecem rostos humanos, eles guardam essa informação. E mais do que isso, eles compartilham com outros corvos. Se você os tratou mal, eles avisam o grupo. Se você foi amigável, eles lembram também. Em estudos científicos, corvos foram expostos a pessoas usando máscaras. Aqueles que causaram algum desconforto foram perseguidos e vocalizados por anos, mesmo quando voltavam com roupas diferentes. E o mais impressionante, corvos que nunca tinham visto essas pessoas antes reagiam da mesma forma, como se tivessem sido informados. É como se houvesse uma rede de inteligência emocional entre eles. Mas a memória dos corvos vai além da vingança. Eles também demonstram empatia. Já foram observados consolando companheiros em sofrimento, oferecendo comida a parceiros e até realizando rituais silenciosos ao lado de corvos mortos. Eles não apenas vivem em grupo, eles sentem em grupo. Essa capacidade de lembrar, reagir e compartilhar revela uma mente complexa. Os corvos usam ferramentas, resolvem problemas e até planejam ações futuras. Em alguns testes, foram capazes de guardar objetos para usar depois, algo que exige noção de tempo e propósito. Enquanto muitos animais vivem no presente, os corvos carregam o passado. E isso nos ensina algo profundo, que a inteligência não está apenas no raciocínio, está na memória, na emoção, na conexão. Os corvos não são apenas aves escuras e misteriosas. Eles são guardiões de histórias, observadores atentos do mundo humano. E quando olham para nós, não veem apenas formas, veem intenções. Porque na natureza, como na vida, lembrar é também proteger. E às vezes quem tem asas, tem também um coração que nunca esquece. Capítulo 9. Respirar. Pelo impossível. Imagine estar submerso por meses, sem subir à superfície, sem respirar pelo nariz, sem abrir a boca. Para a maioria dos animais isso seria o fim. Mas para algumas tartarugas é apenas mais uma temporada de hibernação. E o segredo? Elas respiram pelo traseiro. Sim, você ouviu certo. Durante o inverno, quando lagos congelam e o oxigênio na água diminui drasticamente, certas espécies de tartarugas aquáticas ativam uma habilidade surpreendente, a respiração cloacal. A cloaca é uma abertura multifuncional usada para excreção e reprodução, mas nessas condições extremas ela também se torna um canal de sobrevivência. Através de estruturas especializadas dentro da cloaca chamadas bursas, essas tartarugas conseguem absorver oxigênio diretamente da água. É uma respiração lenta, limitada, mas suficiente para manter o metabolismo funcionando em modo econômico. Elas entram em um estado de quase suspensão, onde cada batida do coração e cada molécula de oxigênio são preciosas. Essa adaptação é tão eficiente que permite à tartaruga passar semanas, às vezes meses, sem subir à superfície. Enquanto tudo ao redor congela, ela permanece imóvel, silenciosa, viva. É como se a natureza tivesse lhe dado um plano B, uma rota secreta para continuar existindo quando tudo parece impossível. E isso nos ensina algo poderoso, que a sobrevivência nem sempre é sobre força ou velocidade. Às vezes é sobre paciência, sobre encontrar caminhos onde ninguém mais vê, sobre respirar mesmo quando o mundo parece fechado. A tartaruga não é apenas lenta, ela é resistente. Ela não apenas se adapta, ela transforma o impossível em rotina. E ao respirar pelo que parece absurdo, ela nos lembra que a vida sempre encontra um jeito, mesmo que esse jeito venha pelo lado menos esperado. Capítulo 10. A ponte viva. O corpo, como caminho. Imagine atravessar um abismo usando o próprio corpo como ponte. Para nós, isso seria impensável. Mas para as formigas, é apenas mais uma demonstração de cooperação extrema. Em algumas espécies, quando o grupo precisa atravessar um espaço vazio, as formigas literalmente se conectam umas às outras, formando pontes vivas com seus próprios corpos.
Essas estruturas não são improvisadas. Elas são calculadas. As formigas avaliam o espaço, o peso e a resistência antes de se posicionarem. Algumas se fixam no solo. Outras se encaixam como peças de um quebra-cabeça, criando uma passagem segura para o restante da colônia. E o mais impressionante, algumas permanecem imóveis por longos períodos, sustentando o grupo, mesmo que isso signifique se sacrificar. Esse comportamento revela um nível de organização que vai além do instinto. É uma inteligência coletiva, onde o bem-estar do grupo está acima do indivíduo. Cada formiga sabe seu papel, e juntas, elas constroem soluções que nenhum indivíduo conseguiria sozinho. Em ambientes hostis como florestas tropicais ou margens de rios, essas pontes vivas são essenciais para a sobrevivência. Elas permitem que o grupo avance, explore novos territórios e encontre alimento. E tudo isso sem ferramentas, sem tecnologia, apenas com confiança e conexão. As formigas não são apenas trabalhadoras incansáveis. Elas são arquitetas da cooperação. E quando se unem, mostram que o corpo pode ser caminho e que o coletivo pode ser mais forte do que qualquer obstáculo. Eles vivem ao nosso redor. Alguns voam, outros rastejam, muitos nos observam em silêncio. Mas agora sabemos. Cada um guarda um segredo, um coração que para seguir em frente. A natureza não apenas existe, ela sente, escolhe, planeja, protege. E quando olhamos com atenção, percebemos que os animais não são apenas curiosos. Eles são espelhos. Espelhos de coragem, de inteligência, de afeto. Se essa série te fez enxergar o mundo com outros olhos, não esquece. Curta o vídeo, comenta o que mais te surpreendeu e se inscreve no canal. Isso ajuda a levar essas histórias para mais pessoas e nos motiva a continuar revelando os mistérios da vida. Porque agora o mundo natural não é mais o mesmo. E talvez nós também não sejamos.